Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia. Eldorado Brasil. Apoio. Apoio institucional. Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Meu convidado desta semana é o presidente do Sopesp, Regis Brunzel. Regis, obrigado pela tua presença aqui. Que bom bater esse papo com você logo no início aí, porque é um ano muito desafiador para o Porto de Santos. Sem sombra de dúvida, 2022 é um ano que tem tudo para ser um ano bem desafiador e com certeza que todos atinjam aí seus objetivos, né? Regis, falando primeiro, né, vamos falar um pouquinho do final de 2021 ali, porque em dezembro a Sopesp comemorou 28 anos, né, um sindicato extremamente importante aqui, com um papel e um protagonismo extremamente relevante dentro do Porto de Santos, principalmente para as articulações que são necessárias, fruto das estratégias que nós precisamos, né? Como é que foi esse ano de comemoração dos 28 anos do Sopesp, Regis? E como é para o Regis, né, presidente do Sopesp, estar à frente de um sindicato tão importante como esse, numa data tão importante também como é os 28 anos dessa entidade? Sem sombra de dúvida, né? O aniversário do Sopesp é uma marca que para nós é importante. São 28 anos ajudando, né, a condução das operações portuárias aqui nos portos da Baixada, mais especificamente aqui em Santos, Guarujá e também São Sebastião. E nós comemoramos de uma forma, assim, lançando algumas questões um pouco mais estratégicas do nosso sindicato, né, uma mudança no nosso plano estratégico, olhando um pouco mais o futuro. Também em frente aí às mudanças estratégicas e regulatórias no momento que nós estamos passando, principalmente relacionadas, né, à concessão, à desestatização da administração dos portos aqui de Santos, São Sebastião também, né? Então, um momento importante, um momento de comemoração, onde nós todos associados ficam felizes, né, por fazer parte desse momento, né, da história do Porto, mas também olhando para o futuro, né? E sobre a questão de estar na cadeira de presidente do Sopesp, para mim é um desafio muito grande, né? A satisfação de poder, primeiro, conviver com as pessoas. Nós somos hoje lá 36 associados no Sopesp, empresas que fazem operações portuárias, responsáveis pela descarga de mercadorias, pelo embarque de mercadorias e que ajudam a movimentar, né, os grandes volumes operados aqui nos portos da Baixada. Além da ajuda na movimentação, com toda certeza também nós temos uma alegria muito grande, uma satisfação também, Max, pela responsabilidade que os operadores têm, né? Nós somos responsáveis pela contratação direta de mais de 12 mil trabalhadores nos portos da Baixada. E os nossos associados também contribuem com os municípios onde nós estamos instalados, né, gerando emprego, gerando renda, tributos, fazendo com que a comunidade portuária e a comunidade, principalmente a relação porto-cidade, também acabe sendo beneficiada com as nossas movimentações. Então, para mim é um prazer, é sempre muito bom poder conviver com os nossos associados, com as lideranças sindicais que nós temos muito contato também, com as autoridades que fazem parte da comunidade portuária. Então, é uma satisfação e um prazer muito grande, Marcos. Regis, eu quero me privar aqui, se eu puder, da liberdade que eu tenho com você, sempre para a gente poder bater esses papos que são importantes, principalmente para o cidadão, né? A gente sempre fala isso, você acabou de mencionar a relação do Porto com a cidade, e eu vou pedir até para a produção colocar imagens de uma visita que eu fiz ao terminal de exportação, né? A gente esteve junto lá e eu percebi o volume de tecnologia que tem implementado dentro daquele terminal, né? Ele está ali abaixo, né, da terra, se assim eu posso dizer, e a gente percebe que tem um volume de implementação, não só de tecnologia, mas de equipamentos monstruoso, que até propriamente o cidadão não o conhece, né? Não tem o conhecimento, e a gente levou
essa informação para a sociedade. E aí a gente vive esse mundo disruptivo, Regis, e a Sopesp teve um papel muito importante de fazer a interlocução, principalmente com o OGMO, né, que é o órgão gestor de mão de obra, da mão de obra hoje portuária, porque você me apresentou, por exemplo, o vagão que a gente opera remotamente, né? Eu não preciso ter lá o maquinista dentro do vagão para que ele possa ser operado. Você tem um controle remoto lá que você opera o vagão. Então, a mão de obra está mudando. O OGMO, como é que fica com esse passivo gigantesco que ele tem? Ele vai deixar de existir também? E a sociedade, Regis, na tua percepção, você que é um cara para frente e olhando sempre para a tecnologia, precisa entender desse momento disruptivo para que a gente possa acompanhar a evolução do Porto de Santos? Olha, o tema do desenvolvimento tecnológico, Max, é um tema que ele não vai sair das nossas vidas tão cedo, né? Nós precisamos ficar atentos, nos preparar para que nós possamos caminhar junto com esse movimento, né, de automação nos processos. Tudo está mudando numa velocidade totalmente diferente de 10 anos atrás ou de 20 anos atrás. No momento que nós estamos vivendo hoje, e aí você trouxe exemplos, né, de desenvolvimento tecnológico, em um dos nossos terminais, né, o TESC, o terminal que é uma sociedade da Dreyfus da Cargill, e o foco é olhar a tecnologia para que a tecnologia possa melhorar, primeiro, o ambiente de trabalho, né, fazendo com que o ambiente de trabalho seja um ambiente cada vez mais seguro, mais adequado para as pessoas, né, um ambiente onde as pessoas também se sintam muito envolvidas e engajadas em fazer com que a performance seja um resultado muito natural. Trazendo isso para o papel do Sopesp e também a contribuição que a gente tem, né, e a responsabilidade que nós temos como operadores junto ao OGMO, nós começamos há 4 anos atrás um movimento de fazer algumas mudanças estratégicas, principalmente na liderança do OGMO, para que a gente pudesse também, Max, estar à frente dessa questão de tecnologia, fazendo com que a tecnologia possa também ajudar, primeiro o órgão, obviamente, pela gestão que ele faz da mão de obra, mas também facilitar a vida do trabalhador portuário, que precisa efetivamente ter acesso ao órgão, ao sistema do órgão, à escalação, e isso faz, né, um sistema mais autônomo, mais amigável, fazer com que a vida do trabalhador também seja melhorada. Então, o órgão ele fez algumas mudanças nos últimos anos, nos últimos 2 anos. Óbvio que os ajustes ainda precisam ser feitos, né? Nós temos a questão dos riscos da vida digital, né? A vida digital, muitas vezes, ela nos expõe, né? E a gente precisa, sim, estar protegidos com firewall, enfim, a gente precisa adotar todas as medidas para que a gente também possa ter um sistema amigável, mas, ao mesmo tempo, que ele não seja digamos assim, invadido, tal, exatamente, violado. Então, essa é uma das preocupações que o órgão tem. Sobre o ponto de que se o órgão vai continuar ou não vejo nossa atividade portuária sem o órgão, né? Nós temos uma legislação que trata da questão do órgão, especificamente, a sua relação, a sua constituição, a questão do trabalhador portuário e a responsabilidade do órgão em relação a isso. E eu não vejo, Max, assim, nos próximos anos, uma mudança e deixar de existir o órgão. Não. O que eu acho que pode acontecer, e é uma tendência, da gente ter que mudar a forma como a gente prepara o trabalhador portuário para que ele esteja qualificado cada vez mais para atender esses equipamentos novos que estão chegando. A tecnologia, alguns postos de trabalho, sem sombra de dúvida, vão mudar, né? Mas a tecnologia ela vem para ajudar a vida do trabalhador, ela vem para facilitar a vida do trabalhador, no sentido de fazer mais um equipamento que possa te ajudar a executar isso e ter um resultado, ter uma performance cada vez melhor. Então, acho que a questão do órgão também caminha no sentido de melhorar a capacitação, de nós estarmos preparados com a mão de obra que a gente tem hoje, com a mão de obra que virá amanhã, né? Mas com um ambiente cada vez mais, vamos falar assim, automatizado e as pessoas, sim, preparadas para enfrentar e disputar esse mercado de trabalho num ambiente mais automatizado.
Regis, a gente acompanhou mais recentemente, né, a nova poligonal que foi proposta até propriamente pelo Ministério da Infraestrutura, expandindo aí a possibilidade, né, e o aumento de áreas dentro do Porto de Santos. E a gente tem uma série de conflitos aí que são os terminais de uso privativo, entre outras questões, e a gente percebe também uma alta oferta agora. A gente nunca teve tanta oferta como no momento atual, né? Eu acho que o Porto vem passando por uma revolução gigantesca. E você está, evidentemente, muito perto de investidores, né? Você falou da Cargill, falou da Dreyfus. Tem investidor para todo esse movimento que está acontecendo nos portos do Brasil? Essa era uma demanda represada, Regis, até pelo fato dos portos, né? E principalmente Santos aqui. Eu me recordo na minha última conversa com você, a gente falou muito sobre os commodities, né? E o volume operacional que nós tivemos, principalmente em 2021. A gente está no momento certo dessa demanda represada, tem investidor para tudo isso, para que a gente possa crescer mais ainda o Porto de Santos? É, eu acho que a gente vive um momento, Max, da seguinte forma. Olhando que o Brasil é um grande produtor de commodities, isso é uma das coisas que nós temos que nos orgulhar muito, porque nós somos um dos grandes produtores e nós estamos na vanguarda disso, ou seja, tudo que nós estamos hoje, literalmente, nós ajudamos a plantar no passado, com desenvolvimento tecnológico, né, com abertura de novas áreas, com melhoria na nossa infraestrutura no interior do Brasil. Se a gente olha o momento do porto e novas áreas, eu acho que a oferta de novas áreas ela abre um caminho de atratividade para que novos investidores possam olhar os portos aqui da Baixada de uma forma diferente, com intenção de fazer investimento. A gente vê a divulgação, principalmente dos organismos que fazem, né, tanto a estatística atual quanto a projeção de novas demandas, que o mundo vai consumir cada vez mais e menos. Né? Então, o Brasil, como um dos grandes produtores, sem sombra de dúvida, precisa estar preparado para quando esse consumo chegar. Nós aqui na Baixada, no estado de São Paulo, nós temos uma posição, na minha visão, privilegiada em função dos nossos acessos, ou seja, nós estamos num canal de ligação aqui, muito próximos do Centro-Oeste, né? Os acessos ferroviários, né, acabaram de ser renovados com investimentos que estão acontecendo, investimentos privados que estão sendo autorizados acontecendo para que a nossa malha ferroviária no Brasil como um todo, e olhando o que deriva para os portos da Baixada, estão sendo melhoradas. E isso vai fazer com que a gente tenha uma oferta cada vez maior de volumes. Então, a gente ter a área disponível é o primeiro passo para atrair o olhar do investidor. Né? Então, organizando, obviamente, tendo a questão de um TUP ou até mesmo de uma área dentro do porto organizado, que vai virar depois um arrendamento, ou até mesmo uma área que vai ter um TUP e um autorizatário, ela é importante o porto ter essas áreas para que a gente possa, sim, crescer. Né? Crescer de movimentação, crescer na geração de emprego, crescer no desenvolvimento da nossa região. Então, nesse aspecto, eu acho super importante. Olhando um pouquinho a questão da movimentação de grãos, eu acho que ela não vai acabar no limite que nós temos hoje. Né? Se fala, a gente movimenta em torno de 60, 65 milhões de toneladas por ano aqui, somando as movimentações de soja, de milho, farelo de soja e de açúcar. E eu acredito, Marcos, que o Brasil tem potencial de produzir mais do que isso, que deriva aqui para a Baixada, num curto espaço de tempo. Então, a gente precisa estar atento às questões de desenvolvimento tecnológico, que a gente acabou de comentar, novas áreas que vão nos ajudar a originar ou até atrair novas cargas que serão movimentadas aqui na Baixada, e aí isso tem um efeito positivo, na minha opinião, muito direto, né? Geração de emprego, geração de renda, economia local movimentando. Então, eu vejo com bons olhos sempre que a gente tem a oportunidade de desenvolver e de crescer um pouco mais novas áreas e novos investimentos. Regis, eu também tenho essa percepção que você tem do crescimento que a gente tem, da oportunidade de crescimento que a gente tem aqui para o Porto de Santos, principalmente no volume de movimentação, né? A gente sempre fala de recordes e recordes de movimentação, mas isso foi fruto
do preparo da iniciativa privada, né? Os terminais fizeram uma série de investimentos para que pudessem movimentar esse volume expressivo, principalmente de cargas aqui no Porto de Santos. Se não fossem os terminais privados, a iniciativa privada, eu acho que muito dificilmente, até no momento de pandemia, a gente conseguiria ter esse volume que nós tivemos. Mas para que a gente cresça, né? A gente tem um sonho aqui na margem direita, isso já ocorre na margem esquerda, mas na margem direita a gente ainda não conseguiu resolver a questão da feira ferroviária. Você falou desse modal ferroviário que é tão importante e estratégico, mas no Brasil a gente sofre com uma estabilidade gigantesca, principalmente quando fala-se de planejamento, né? Faz o planejamento, mas no meio do caminho as coisas vão mudando, fruto dessa instabilidade jurídica e principalmente de interesses particulares que a gente tem. A gente corre riscos, Regis, de o fato de não ter a feira ferroviária aqui no menor espaço de tempo possível, de não atingir esse volume, né, que é a tua expectativa e é a minha expectativa também, fruto desse gargalo que a gente já percebe hoje, né? Eu acho que a gente está no limite, pelo menos essa é a minha percepção. Olha, o modal ferroviário vamos falar assim, o que mais nós estamos considerando para desenvolver novos volumes, para atingir principalmente o sonho, né, e o desejo do plano de desenvolvimento atual, que é sair das 140 milhões de toneladas em 2020 para 240 milhões daqui a 20 anos, ou seja, em 2040, no ano de 2040. Para a gente atingir esse número, Marcos, a gente precisa ter uma boa infraestrutura viária, né? Rodovia, ferrovia, acesso marítimo, a gente precisa ter isso. A margem direita, ela tem uma extensão de cais maior do que a margem esquerda, e obviamente que o acesso ferroviário é o que mais brilha aos olhos de todos os terminais, de todos os arrendatários. Então, a gente ter uma solução endereçada no aspecto da questão da feira é o que nós temos expectativa. Sabemos que tem uma questão regulatória que precisa ser resolvida, né? Tem interesses individuais que precisam ser resolvidos, e o que a gente torce é que isso realmente aconteça numa velocidade adequada, mas que também atenda o interesse de todos, né? Então, eu acho que o momento é de bastante cautela, mas de muita discussão propositiva, no sentido de resolver as questões que aí estão postas, né, mas que precisam avançar. A originação desse volume adicional na margem direita, ela vai depender de arrendamentos que acabaram de acontecer, né? Posso falar aqui do arrendamento do nosso grupo participou, né? Dreyfus e Caju participou em 2015, do Geotes. Tem os arrendamentos STS 14 e 14A, que já aconteceu, né? Já são os arrendamentos de celulose, que vão depender muito também do modal ferroviário, que fica ali na região perto de onde era a antiga Libra. Tem novos arrendamentos para acontecer, o STS 10, o STS 11, o STS 53, o STS 20, que já aconteceu e que está sendo remodelado. Então, nós temos uma demanda, Marcos, muito grande do modal ferroviário na margem direita. E os problemas que a gente tem, né, de passagem de nível, de conflito, rodovia com ferrovia, eles precisam ser equacionados para que a gente possa, sim, atender todos, né, os arrendatários que estão construindo as suas instalações, focando no modal ferroviário. Então, a gente precisa que essa questão da feira seja equacionada, né? A repotencialização das linhas na região do Mato Grosso já está acontecendo, e está acontecendo uma velocidade muito boa, isso é muito bom. As questões todas de acesso naquela região do Paquetá também precisam ser resolvidas e estão sendo executadas. Então, nós temos muita coisa acontecendo, e se a gente puder fazer com que a feira realmente tenha um desfecho o quanto antes, a gente consegue sim capturar esses volumes adicionais que estão migrando aqui para a Baixada o quanto antes. Regis, a gente sabe que você opera, né? Você mesmo falou com farelo, evidentemente com milho, né? A gente tem outras operações aqui no Porto de Santos, até propriamente fertilizantes. E quando a gente fala do modal ferroviário, eu entendo que para que a gente seja competitivo, a gente tem que pensar no frete de retorno também, né? A gente traz muita carga para o Porto de Santos para ser exportada, né? Você faz isso, mas a gente precisa também olhar o frete de retorno para que a gente seja mais competitivo. O mercado, né, os sindicatos dos operadores portuários do Estado de São Paulo, está olhando para isso também, né, porque isso é custo na veia, né, se a gente conseguir ter uma excelência, né,
tanto trazendo a carga do Mato Grosso, quando levando alguma coisa no processo de importação, a gente se torna muito mais competitivo. Como é que você está olhando isso para 2022, Regis? A gente tem uma migração em função do modal ferroviário e os acessos que esse modal ferroviário está trazendo para a Baixada. Vamos falar da Ferrovia Norte-Sul e também a renovação da Malha Paulista, mais especificamente. Esses dois investimentos eles fazem com que a gente na Baixada tenha justamente essa oportunidade que você comentou, ou seja, o frete de retorno atingir áreas no interior do Brasil que antes nós não atingimos quando descarregávamos fertilizante, por exemplo, aqui nos terminais da Baixada. Então, o olhar de 2022, a expectativa é de que haja um incremento de volume, principalmente na importação de fertilizantes, né? Então, olhando o que vem de grãos do centro-oeste brasileiro, né? E o que temos de oportunidade de levar esse fertilizante com o mesmo vagão ou com o mesmo caminhão que retorna para o interior, a gente está olhando 2022 como uma oportunidade, né? Uma expectativa muito boa da gente conseguir crescer com volumes de importação de fertilizantes, aproveitando justamente isso que você comentou, ou seja, o frete de retorno, né? Os grãos descem com o vagão e depois eles vão voltar com esses vagões voltam com fertilizante. Então isso é sim uma excelência que você comentou. Eu acho que é uma das grandes oportunidades logísticas que a gente tem aqui na Baixada, fazer com que esse frete de retorno realmente traga mais volumes para cá. E quando eu falo de volume, a gente tem que olhar o volume como uma coisa boa, porque ele gera renda, ele gera emprego, investimentos, né? Então, é positivo, né? Então, eu acho que nesse aspecto, a gente tem uma expectativa muito boa com relação a 22, justamente também nesse segmento que é a descarga de fertilizantes aqui no Porto da Baixada. Regis, eu queria te perguntar, né? Eu vou até me aproximar um pouco aqui, ficar só entre eu e você. A gente tem uma audiência bastante grande, mas essa pergunta aqui eu queria deixar entre eu e você. A gente está gravando aqui, mas eu acompanhei hoje, né? Saiu a notícia agora da suspensão da audiência pública do Porto de São Sebastião para privatização, né? Eu acho que você deve ter acompanhado também. E a gente tem aí, muito possivelmente, né, a possibilidade da desestatização da administração portuário. Isso eu já comentei até com o Piloni, até com o próprio Tarcísio, que deveria esse ser o nome, né? Porque quando fala de desestatização, parece que a gente vai desestatizar o Porto já está privatizado, né? As suas operações, eu arrisco a dizer que 95% já está privatizado. Nós estamos falando da administração, de alguns serviços como a dragagem, que são importantes para que a gente possa privatizar e ter celeridade. Com a saída do ministro, Regis, essa que é a pergunta que eu quero te fazer. Eu dou como certa a saída do Tarcísio em abril, né? O Tarcísio vem ou para o governo do Estado de São Paulo ou para alguma outra função para fazer a composição política junto com o atual presidente, o que é legítimo, né? Vamos deixar combinado aqui, né? Isso não está fazendo nada que não seja legítimo, mas eu acho que o mercado perde força para a desestatização do Porto de Santos. E aí eu sou obrigado a te perguntar, sai esse ano, Regis? Qual é a tua opinião como presidente do SOPESP? Sai a desestatização ou a gente vai ter que aguardar as cenas do próximo capítulo, né, pós-eleição, para que a gente realmente conduza esse processo? A Codesa está batendo na porta aí, mas nós estamos indo para fevereiro, né? Estamos aqui já em fevereiro, quer dizer, março. Não sei, será que não é muita cortina de fumaça para pouco tempo, para tanta coisa que tem que acontecer? Principalmente, presidente, no maior porto da América Latina? Olha, Max, eu acho que a gente deveria, a gente como país, como cultura, né, como brasileiros, nós deveríamos ter uma atitude sempre independente das questões políticas, né? Eu acho que, por exemplo, o plano estratégico de uma desestatização, ele é muito estratégico, ele é muito sério, né? Eu acho que o Tarcísio tem um mérito enorme no sentido de conduzir, e tem uma equipe dentro do INFRA, dentro da autoridade portuária aqui de Santos, da Santos Port Authority, Vigal e seu time, tem um timaço aqui conduzindo, né, as atividades. E é uma pena se o processo, né, de desestatização, ou até mesmo um outro processo de concessão, paralisa em função de que o ministro vai sair. Estou falando do ministro Tarcísio, porque é ele que está hoje no ministério, mas eu falaria isso de qualquer outro ator. Eu acho que deve seguir.
Sobre se o processo de estatização da SPA sai em 2022, nós temos uma audiência pública agora no dia 10 de fevereiro, que está marcada, né? Faz parte do processo de visibilidade, da transparência. Nós tivemos há uma semana atrás, 10 dias atrás, a divulgação dos documentos, da modelagem, né, dessa desestatização da autoridade portuária, como você falou muito bem, né, do síndico do condomínio portuário, né? Exato. E temos uma audiência pública dia 10, então, e temos uma consulta pública que está aberta também para o caso da Santos Port Authority até o dia 16 de março, se não me falha a memória. Passado essa etapa, eu acho que falta marcar a data da licitação, porque se foi para audiência pública, está em consulta pública e dependendo digamos assim, das contribuições que vierem, dos questionamentos que vierem, e já entendo que já há uma aprovação do TCU, eu acho, Marcos, que tem grande chance de vir um leilão ainda em 2022, né, para o caso de Santos. Eu tomei conhecimento, sim, agora há pouco, da decisão judicial que suspendeu, né, a audiência pública lá de São Sebastião, né? A gente ainda não teve acesso a 100% dos detalhes, depois nós vamos nos inteirar, mas eu acho que no caso de Santos, tem um olhar diferente, inclusive um olhar diferente em relação ao caso da Codesa, né? Nós temos um porto com uma dimensão um pouco diferente, nós temos particularidades, movimentação de cargas distintas, grandes terminais aqui estão instalados, então realmente nós teremos um olhar diferente para Santos. É uma pena se o processo político eleitoral, que é legítimo, né, que nós somos uma democracia e devemos continuar apoiando e participando dessa questão democrática, é uma pena se esse processo interferir no processo estratégico, né? É uma ação de Estado, né, uma ação democrática que é de direito também. Então, eu acho que o processo de estatização sai, apesar da questão política, né, do Tarcísio, independente da decisão dele, se ele vai concorrer para o Estado de São Paulo, qualquer outro tipo de decisão que ele for tomar, mas eu acho que o processo de estatização da SPA sai agora em 2022, sim, Marcos. Eu confesso que eu não tenho plena certeza, né, Regis? Acho que a gente tem muita estabilidade ao longo do processo aí, a gente está falando do maior porto da América Latina. Gostaria muito, né, que principalmente alguns serviços fossem definitivamente privatizados dentro do Porto de Santos, né, e até em certas oportunidades eu até já havia sugerido que, por exemplo, a dragagem fosse separada do processo, né? Então, quer dizer, alguns pontos ali que são estratégicos, como você disse, né, deveriam, evidentemente, ter maior celeridade ao invés de estar num grande pacote. Enfim, a gente tem que aguardar as cenas do próximo capítulo. Regis, a gente está chegando ao final do nosso programa. Deixa eu te parabenizar pelo trabalho que vocês fizeram, pelo controle de particulado. Eu moro ali na ponta da praia e eu quero te confessar que eu fiquei bastante impressionado e surpreso com o controle que vocês fizeram ali desses particulados, principalmente em virtude da movimentação, não só de todos os commodities, né, mas evidentemente também da parte não só do trigo, como você colocou, mas do milho, dentre outros, até propriamente do farelo, né? E a gente percebia que as pessoas na ponta da praia tinham muitos problemas no passado, e hoje a gente percebe que isso está controlado. Então, parabéns para você, para a tua equipe e pelo investimento que foi feito ali em virtude disso. Eu acho que isso é relação porto-cidade, né? O porto tem risco, é óbvio, né? É evidente que tem risco e sempre o terá, mas ações como essa demonstram a preocupação das operações portuárias para com a cidade. Obrigado pela presença aqui, meu amigo. Obrigado, Marcos, pelo convite. E sobre o nosso terminal da Ponta da Praia, sem sombra de dúvida, nós temos um time muito engajado. A relação porto-cidade é um dos nossos grandes valores. Nós precisamos realmente fazer uma operação cada vez mais adequada a padrões de sustentabilidade. Então, é isso que o nosso time busca, né? Nós temos também terminais vizinhos que fazem, já fizeram investimentos também com relação ao controle de particulado. Então, nós estamos realmente ali numa região que cuidado e a relação porto-cidade é cada vez mais importante no nosso negócio. Obrigado mais uma vez ao convite aqui de estar contigo, com os espectadores, e que a gente tenha um 2022 de muito sucesso.
Eu estou contando com você ao longo de 2022, hein, Regis? Tem muita coisa para a gente debater nesse ano, que é um ano muito importante para o Porto de Conta Santos. comigo, meu cara. São 130 anos do maior porto da América Latina. Eu vou ficar por aqui, como você bem sabe, movimentando muito mais do que informação. Um forte abraço e até semana que vem. Porto 360. Patrocínio E2S Tecnologia. Eldorado Brasil. Apoio. Apoio institucional.